Estamos juntos mais uma vez, vamos levar até você o conhecimento da Palavra de Deus. Você sempre compartilhando os nossos vídeos no Face, no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, levando vídeo até você que edifica a sua fé cristã. E nesse momento eu quero levar mais um esclarecimento para você. Vamos estar estudando aqui o capítulo 73 de Salmos. Vamos aprender algo muito importante dentro desse texto, Salmos 73, onde Asaf, o salmista Asaf, quase que se desviava da direção do Senhor. E vamos aprender um pouco sobre essa experiência, esse exemplo que está aqui revelado na Palavra de Deus para o nosso crescimento e nossa prudência na nossa vida cristã e o nosso crescimento espiritual. Convido você agora com muita atenção. Como sempre, nós estamos sempre chamando a sua atenção para a Palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 73, do versículo 1 até o versículo 17. Quero ler para você o que está escrito na Palavra de Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os ímpios para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outras pessoas, não são fadigados como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam mal conhecimento de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem, né? E dizem como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo. Versículo 12. Eis que estes são ímpios, e desviam, estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 15. Se eu dissesse, também falarei assim, e eis que ofenderia a geração de Israel. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Aqui nós fizemos uma leitura do Salmo 73, onde o salmista Asaf, ele relata um acontecimento que surgiu em sua vida. Ele relata uma experiência que ele teve. O salmista Asaf, ele aqui expressando-se, ele diz que quase se desviava dos caminhos do Senhor, da direção do Senhor. O salmista Asaf, ele entendeu que ele estava perto de tropeçar os seus pés em meio à caminhada com o Senhor, desviando-se do caminho. E o salmista Asaf, ele começa a explicar por que isso aconteceu. Então no versículo 1 do capítulo 73 de Salmos, no versículo 1, ele mostra que aparentemente não parece, mas que Deus é bom com Israel, dentro dos caminhos do Senhor. Ele diz, bom é Deus para com Israel. Dentro da visão humana, nós podemos ver contrário, pelas coisas que acontecem na vida do povo de Israel, pelas situações que surgem, e parece muitas vezes que até Deus não está se importando com a situação do povo. Mas o salmista, ele entende e diz que bom é Deus para com Israel. No versículo 2, ele fala do risco que ele correu, em que quase se desviou
do caminho do Senhor. Podemos ver ele falando aqui no versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O salmista está aqui revelando algo que aconteceu na vida dele, quase que ele se desviava. Esse risco nós corremos todos os dias, esse risco nós corremos todos os momentos, o risco de desviar-se da presença, da direção do Senhor, da caminhada, da orientação que o Senhor nos dá. Nós corremos esse risco por diversas situações e N motivos que surgem em nossas vidas. No versículo 2 do capítulo 73 de Salmos, ele começa a dizer que quase que se desviava dos caminhos do Senhor, seus pés quase que tropeçavam. Versículo 3 ele fala o motivo porque isso quase que acontecia. No versículo 3 ele fala o motivo pelo qual ele entendeu que estava quase desviando da presença do Senhor. No versículo 3 ele diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. A partir do momento que Asaf começou a olhar os ímpios, olhar sua situação, que aparentemente estavam bem, entre aspas, que aparentemente não tinha nenhuma perturbação, não tinha nenhum problema, prosperavam, tinha tranquilidade, tinha paz, segundo a paz do mundo, tinha momentos de satisfação. E Asaf começou a olhar isso. Olha, o ímpio está aí prosperando, vivendo tranquilamente, não temem a Deus, estão prosperando. Asaf começou a olhar para essa situação. Muitas vezes nós também olhamos para isso. Nós somos levados a achar que uma pessoa está abençoada por Deus quando ela está com a sua vida financeira bem, quando ela está com a sua vida secular, tendo todos os recursos que precisa, sem falta de nada. Mas isso não é um sinal de que as pessoas estão bem com o Senhor, com Deus, porque estão prosperando, porque estão numa condição boa financeiramente, no lado material. O salmista quase que se desviava porque ele contemplou, ele começou a olhar a prosperidade do ímpio. O ímpio prospera assim nessa terra. E muitas vezes os ímpios aparentemente vivem até melhor do que os crentes, do que os fiéis. E Asaf, por estar olhando isso, ele quase que se desviava. O motivo dessa situação que quase levava ele ao desvio foi esse. Ele começa a observar o contraste entre o ímpio e o fiel. Ele começa a ver, olha, nós estamos aqui se esforçando para servir a Deus, estamos aqui dentro de uma vida, dedicando-se, consagrando-se ao Senhor, e nós aparentemente vivemos em mais dificuldade do que os ímpios. Os ímpios não temem a Deus, prosperam, está dando certo suas situações, e nós estamos sempre em dificuldade. Então Asaf começou a olhar isso. É o que tem acontecido hoje, irmãos. As pessoas, por entender que prosperidade é um sinal de que Deus está na vida dessa pessoa, de que Deus está abençoando, estão pregando isso hoje. Isso é uma tentação, isso é uma investida que o inimigo tem aproveitado para tirar o homem da presença do Senhor. Asaf quase que se desviava por olhar isso. E tem muita gente que já está desviado por estar contemplando isso, por querer ter as condições supridas em sua vida de tudo que lhe falta aqui na terra. Nesta vida vamos ter falta das coisas. Nessa vida vamos passar dificuldade. E nós, como cristãos, vamos passar mais dificuldade ainda, porque temos que andar no caminho justo, reto do Senhor. E nesse mundo, quem anda justo e reto não tem vantagem. Neste mundo, quem anda justo e reto não vai ter prosperidade. Então as pessoas nesse mundo têm prosperado, muitos de uma forma desonesta, de uma forma corrupta. Então o salmista começou a olhar essa prosperidade do ímpio, então ele começou a fazer uma comparação. Ele fez um contraste entre o que serve a Deus e o ímpio. Muitas vezes os ímpios, por não temer ao Senhor, por não querer estar seguindo a direção do Senhor, eles têm privilégio em relação ao justo, ao fiel a Deus nessa terra. Então o salmista começou a olhar isso. Meu amado irmão, preste atenção nesta instrução que você está tendo nesse momento.
Cuidado com a sua visão na prosperidade. Cuidado com a observação que você tem feito naqueles que prosperam. Olhe para o Senhor, agradeça a Deus pela sua vida. Não busque a prosperidade para satisfazer os seus desejos carnais, materiais, porque muitas vezes não é isso que Deus quer para você. Deus quer lhe enriquecer das bênçãos espirituais, da presença dEle, da direção dEle, dos dons dEle, da graça, do conhecimento da palavra, e você está desprezando isso porque você quer prosperidade material. E os que servem ao Senhor não estão enquadrados nesse contexto, porque não é a prosperidade material que Deus quer dar ao seu povo, é a espiritual, porque essa vai lhe trazer grandes resultados na eternidade. Então nós podemos observar, meu irmão, que Asaf começa a observar, né? Podemos ver versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, interessante que eu chamo sua atenção para adiantar. No versículo 11, o salmista ele diz assim: e dizem, como o sabes Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Versículo 12, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Olha, o salmista começa a observar isso. Esses são ímpios, estão em segurança, não acontece nada, estão bem, aprontam, fazem e acontece, e não acontece nada, estão em segurança, e suas riquezas aumentando. Ele começou a observar isso. Disse, então nós estamos do lado errado, nós estamos agindo errado, não vale a pena. Observa, amados, o que é que o salmista começa a falar dentro dessa observação que ele faz. No versículo 13 ele diz, na verdade que é em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Observa que ele diz assim, na verdade, em vão tenho me purificado, tenho me consagrado ao Senhor, tenho buscado andar em santidade, tenho buscado andar retamente na vontade de Deus. Estou fazendo isso em vão, não está acontecendo nada na minha vida, não estou prosperando, só tenho aflição. O salmista observou isso. É o que hoje muita gente está dizendo hoje também. Você pode estar dizendo isso. Do que adianta servir a Deus? Não estou vendo acontecer nada, porque você quer servir a Deus para Deus lhe dar seu bem-estar nesta vida aqui. E o chamado de Deus não é para você ter bem-estar nesta vida. O chamado de Deus é para você estar em comunhão com Ele, ter bem-estar com Ele, para poder receber as riquezas na eternidade. Esse é o chamado de Deus. Deus ele vai suprir a tua necessidade, Deus ele vai mandar o alimento, o sustento, Deus ele vai mandar as vestes. Agora, o que você necessita, o que você precisa, não o que você quer. Deus não vai te enriquecer da forma que você quer, para uma satisfação pessoal. Deus tem seus propósitos. Então o salmista começou a olhar isso. Do que adianta a gente servir a Deus desse jeito, se a gente não está conseguindo prosperidade e o ímpio prosperando, mas a prosperidade material? Isso aí é uma tentação, irmãos. No período do profeta Malaquias, o povo também disse isso. Malaquias capítulo 3, versículo 18, versículo 17, versículo 16, 17, 18. O povo lá no tempo do profeta Malaquias disse, do que adianta servir a Deus? Se os que não temem a Deus têm melhor, né? Melhor paga, tem uma condição melhor, vive melhor. Do que adianta a gente guardar luto? Do que adianta a gente se santificar para servir ao Senhor, se os que não temem a Deus estão aí prosperando? No tempo do profeta Malaquias, o povo também olhou isso. Malaquias, Deus usando Malaquias diz que aquelas palavras que aquele povo disseram ofenderam a Deus. E Deus diz, e vocês verão a diferença do que me serve e do que não me serve, do ímpio e do justo. E Deus disse, mostrarei a diferença. Vocês não podem ter prosperidade neste mundo, porque Deus sabe o melhor para a gente. Mas a maior prosperidade é estar em comunhão com Deus, buscando cada dia estar tendo um relacionamento mais profundo com o Senhor. Essa é a maior prosperidade que uma pessoa pode alcançar e deve buscar. E o povo no tempo de Malaquias começou a questionar. E Deus diz, aqueles que estão no meu caminho, aqueles que estão me temendo, aqueles que estão me servindo, esses são para mim como um tesouro particular.
e brevemente mostrarei a diferença do que me serve e do que não serve. Você pode ver isso lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 16 ao 18. E outros profetas também olharam a prosperidade do ímpio. Nós podemos ver que o profeta Ezequiel também olhou a prosperidade do ímpio. Eu quero ler para você, Ezequiel capítulo 12, versículo 1, diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho do ímpio, e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Olha, está sendo questionado aqui Deus através do profeta. Ele está dizendo: por que prospera o caminho do ímpio? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Então observe que essa questão é uma questão que atingiu vários profetas. É uma questão que chamou a atenção de muitos profetas. E questionaram a Deus nessa situação, olhando a prosperidade do ímpio. Eu quero dizer a você, tenha cuidado. Tem muita gente pregando aí prosperidade como se fosse um sinal de Deus na vida do homem, um sinal da aprovação de Deus, que na verdade não é. Podemos ver outro texto também aqui, Jó. Jó é questionado pelos seus amigos, porque estava dentro de uma situação difícil financeiramente, de saúde. E os amigos de Jó entendiam que o homem, quando vive um momento desse difícil, é porque está pecando contra Deus. As pessoas entendem que as pessoas, por não prosperar financeiramente, por estar passando dificuldade, muitos julgam que a pessoa está em pecado. Isso acontece hoje dentro da igreja também, no nosso tempo. As pessoas julgando através pela aparência, pelo que a pessoa tem. Ah, Deus está abençoando, Deus está aprovando, essa pessoa está bem com Deus. Mas não se julga uma pessoa que está bem com Deus através do que ela tem. Se julga através da vida que ela leva pessoal, do comportamento dela, dos frutos que ela mostra para a glória de Deus. Os frutos na sua pessoa interior, o seu comportamento. É assim que se julga uma pessoa. Jó foi questionado pelos seus amigos por causa disso. E Jó repreende seus amigos dizendo assim, observe, podemos observar aqui Jó dizendo, Jó capítulo 21, versículo 17, Jó diz assim: quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus na sua ira lhe reparte dores. Aí ele diz assim: por que razão vive o ímpio, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Versículo 7. No versículo 1, capítulo 21 de Jó, diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ouve atento as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixei a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão angustiaria o meu espírito. Veja, isso é Jó falando com os seus amigos. Versículo 6, Jó começa a dizer assim: porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece como eles perante a sua face, e os seus renovam perante os seus olhos. Jó está aqui mostrando por que o ímpio prospera, por que o ímpio está envelhecendo e poder em força ainda, porque o ímpio ainda tem a prosperidade das coisas que plantam na terra. Jó está dizendo que a prosperidade vem para o ímpio, mas se o ímpio está pecando contra Deus, por que ele não sofre esse castigo? Porque os amigos de Jó estavam julgando Jó, que estava sendo punido por Deus por causa do pecado, porque tinha perdido tudo, porque tinha entrado numa situação decadente. E Jó começa a mostrar, e o ímpio está prosperando. Quer dizer que Deus está aprovando eles, porque está prosperando? Quer dizer que Deus está dando a bênção a ele de aprovação pela vida que eles têm vivido, porque estão prosperando no lado material? Não.
Então eu quero dizer, a prosperidade é uma tentação que o inimigo tem lançado hoje. Essa questão atingiu homens de Deus lá no passado, está atingindo hoje também. O salmista, ele quase desviava. Qual o motivo desse desvio que o salmista ia ter? Olhando a prosperidade do ímpio. Jó fala também dessa prosperidade do ímpio. Malaquias fala dessa prosperidade do ímpio. Jeremias fala dessa prosperidade do ímpio, como nós lemos aqui. Então observe que hoje há um conceito, meus amados irmãos, dentro do nosso meio cristão evangélico, sobre essa questão da prosperidade. As igrejas hoje voltaram-se para essa teoria, para esse conceito da prosperidade, estão pregando a prosperidade, estão ensinando às pessoas que elas só não têm mais porque não têm fé, porque estão agindo errado e Deus não está abençoando, porque elas só ganham um salário mínimo, porque ela tem uma casa simples, é para ela ter mais e mais e mais. Isso é uma pregação tendenciosa, maldita, maligna e faz o homem desviar o caminho do Senhor. Digo com toda veracidade, com toda autoridade, pelo que a palavra de Deus nos mostra, por esse esclarecimento que você está tendo agora. Cuidado! As pessoas estão pregando para você, dizendo que você não deve se acomodar com o que tem, mas a palavra diz, acomodai-vos com o que tem. As pessoas começam a pregar para você, dizendo para você que você não deve aceitar o pouco que tem, mas a palavra de Deus nos ensina, tendo com o que se vestir, com o que comer e o que comer, estejais com isso contente, satisfeito. Então, amados, cuidado. A prosperidade faz com que a pessoa possa se desviar do caminho do Senhor. Não olhe para a prosperidade deste mundo. Não olhe para a alegria que esse mundo tem vivido. Não olhe para o que as pessoas do seu lado estão vivendo e estão adquirindo. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para o alvo, para o autor e consumador da sua fé. Em meio à dificuldade, em meio à falta, à escassez. Faça como Paulo. Seja instruído, aprenda a estar bem com o pouco, com o muito. Na escassez, na dificuldade, na abundância, quando chegar o momento bom, mas os momentos difíceis, porque nós cristãos, nós servos de Deus que queremos viver fielmente ao Senhor, vamos padecer perseguição, vamos ter aflição, vamos passar por escassez, vamos passar por falta, vamos ter dificuldades nesta vida. Tudo isso para manter-se firme e alcançar a promessa. Então eu digo a você, os amigos de Jó estavam atribuindo a situação de Jó ao pecado. Então Jó lhe mostra a prosperidade do ímpio que não teme a Deus. Jó mostra a eles, olha o ímpio prosperando aí. Então a questão que Jó estava passando, os amigos de Jó estavam atribuindo que era pecado. E Jó agora diz, e os ímpios que estão prosperando aí? Jeremias também chega a indagar a Deus sobre a prosperidade do ímpio. Jesus adverte uma igreja sobre a sua prosperidade. A prosperidade faz o homem desprezar Deus. A prosperidade faz o homem rejeitar a Deus. Foi o que aconteceu com essa igreja, que Jesus repreende ela. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha o Senhor Jesus repreendendo a igreja aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha de tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus repreende uma igreja aqui que agora tirou a visão das coisas espirituais e começou a buscar se encher das coisas materiais, a prosperidade deste mundo, as satisfações deste mundo, as conquistas deste mundo. Essa igreja não tinha falta de nada, era uma igreja que tinha muita condição financeira, que era uma igreja que tinha muitas condições na sua área material. E essa igreja chegou a dizer, Jesus disse para ele, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas estava faltando a presença de Deus nessa igreja. Estava faltando a graça do Senhor, o conhecimento de Deus. Eles estavam cegos. Jesus diz, aconselho que compre colírio de mim para botar nos seus olhos para que vocês vejam.
Então esses homens estavam cegos. Jesus diz, estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22. Então a prosperidade faz o homem colocar Deus de lado. Porque o homem agora fica olhando e fica buscando colocar sua vida no que ele tem. Cuidado, amados. Não olha para a prosperidade do ímpio. Não deixa essa mensagem, essa pregação de prosperidade, de que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que alcançar aquilo outro. E muita gente aí correndo loucamente nas igrejas, participando de campanha, participando de votos, participando de muitas coisas para poder alcançar a riqueza neste mundo, para poder prosperar, porque querem deixar de ganhar um salário, querem ganhar 5, querem deixar de morar numa casa simples para morar num apartamento. Estão buscando as riquezas desse mundo. Cuidado que isso pode fazer você desviar-se do caminho do Senhor, se já não é, se está desviado. Se já não está desviado. Meu amigo, faça que nem o salmista Asaf. Ele disse que quase desviava do caminho do Senhor, mas tem uma coisa, nessa hora chama a sua atenção para isso. Versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Os ímpios prosperam sem o temor de Deus, buscando as riquezas desse mundo, mas o fim deles será terrível. É preciso você enxergar o final. E só Deus pode te mostrar o final. Porque o final é melhor do que o começo. Tem gente que está só preocupado com o agora, com o meio, com o começo e o fim. O fim é mais importante. Você agora no meio, no começo você pode ter sofrido, no meio você pode estar sofrendo, mas no final você vai triunfar e vai gozar das riquezas celestiais que Deus tem preparado para você. Quando você entender isso, você vai desprezar o que esse mundo oferece, a riqueza que o povo tem, a prosperidade que o mundo tem, sem o temor de Deus. Busque ao Senhor, mantenha-se firme em comunhão com o Senhor, mesmo que você padeça, que você sofra, que você esteja passando por dificuldade, mantenha-se firme ao Senhor, porque a sua riqueza está guardada na eternidade, pois Deus assim tem prometido. Entre no santuário do Senhor, entre na presença de Deus em oração, e Deus há de abrir os teus olhos, e que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, deixo para você a paz do Senhor Jesus, e que o seu entendimento seja esclarecido, e que esta orientação da ministração da palavra nesse momento possa ter alcançado o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém.